Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre curvas polares. E nesse vídeo de agora nós vamos falar um pouco sobre áreas e sobre comprimentos de arcos, né? De curvas que são dadas por coordenadas polares, né? Chega a ser natural você pensar nesse tipo de coisa, já que nós fizemos isso para curvas dadas por equações paramétricas, já que nós vimos lá no cálculo 2 que esse tipo de coisa pode ser estudado também para curvas dadas por funções do tipo y igual a f de x. Tá? O objetivo, então, é deduzir fórmulas para o cálculo de área e comprimentos de arco de curvas dadas por coordenadas polares. As nossas duas bibliografias continuam sendo essas duas aqui. Nós vamos nos basear nesse vídeo de novo no livro do Stewart, a sua 7ª edição. Tá? Então vamos começar com áreas, para a gente poder deduzir a fórmula da área. Nós vamos precisar da fórmula que dá a área de um setor circular. Né? Como você não lembra, eu não vou afirmar que você não lembra, talvez você não lembre, mas a área de um setor circular ela é proporcional ao ângulo central. Né? O que significa isso? Isso significa o seguinte, que se o seu ângulo central for 2π, então a área é πr ao quadrado. Né? Então, se você tem uma circunferência, ângulo central de uma circunferência é 2π, né? Que é a volta completa. Neste caso, a área do setor circular vai ser a área do círculo inteiro, que vai ser πr ao quadrado. Mas e se o ângulo central for θ? Qual vai ser a área? Né? Então, essa proporcionalidade nos diz, então, que por essa regra de 3, você encontra a área do setor circular que tem ângulo central igual a θ. Resolvendo essa regra de 3, nós vamos ter então que a área do setor circular vai ser θ sobre π sobre 2, que multiplica πr ao quadrado. Nesse caso aqui, você multiplica em x, né? Multiplica em cruz aqui, né? Então, esse resultado, corta o π com o π, vai ficar meio de θr ao quadrado. Isso vai nos dar, então, a área desse setor circular aqui. Esse θ que eu falei que eu chamei de ângulo central é isso daqui. É este ângulo. Alguns dizem que é o ângulo que essa parte da circunferência enxerga. Né? Usa-se esse tipo de linguajar. Né? Então é isso. Então, quando você tem um setor circular, você sabe o ângulo central, sabe o raio da sua circunferência, então você consegue encontrar a área desse setor circular por essa fórmula aqui, que é meio θr ao quadrado. Isso está dizendo aqui, basicamente, que ela é proporcional. Né? Ela é proporcional ao ângulo central, né? Que é exatamente isso que a nossa fórmula está dizendo. Tá? Então, nós vamos utilizar esta fórmula. Vou pedir para você anotar ela. Eu vou chamar ela de Fórmula 1. Fórmula 1 ficou legal, né? Chamar essa daqui de Fórmula 1, né? E eu vou utilizar ela mais para frente. Para que nós vamos utilizar ela? Nós vamos utilizar ela para estimar áreas de regiões limitadas por uma reta polar, outra reta polar e por uma curva polar positiva. Tá certo? Então vamos lá. O que é essa figura? Quando você olha para essa figura aqui, por isso que eu adoro matemática, né? Isso aqui é a simplificação desse parágrafo que está escrito aqui em cima. Então, o que está dizendo no parágrafo? Imagina que você tem uma região, ela é limitada por uma certa curva polar, que ela vai ser dada por r igual a f de θ. Então, nesse caso, r é uma função de θ, tá? Vamos supor que essa função f que aparece aqui, ela é uma função contínua, então, sei lá, pode ser seno, cosseno, etc. Qualquer função contínua, tá? A f é uma função contínua. R está em função de θ. Vamos imaginar também que você tem duas retas aqui de limitação. A primeira reta é a reta θ igual a A. Lembra? Se você for olhar o primeiro vídeo aqui que nós falamos sobre curvas, provavelmente você pulou, porque estava retas e circunferências em coordenadas polares. Vou pular isso daqui. Pulou, se deu mal, aqui nós vemos, ou utilizamos,
que uma reta tem equação θ igual a A ou θ igual a B, quando A e B são duas constantes. Né? Sempre que você tem equações desse tipo, com A constante ou B constante, você tem retas nas coordenadas polares. Né? Outra coisa que nós vamos supor aqui, ó, é que a diferença desses dois ângulos, do ângulo B e do ângulo A, ela é maior que zero, ou seja, tem ângulo, né? Não são duas curvas coincidentes, não são duas retas coincidentes, e elas não ultrapassam 2π, ou seja, essa diferença não ultrapassa uma circunferência, vamos dizer assim, não ultrapassa 2π. Tá? A diferença é menor do que 2π, certo? Então é isso. Essa aqui é a nossa situação. Uma região limitada por duas retas polares, uma reta é dada por θ igual a outra por θ igual a B, e também é limitada por uma curva polar dada por R igual a f de θ, com f sendo uma função contínua. Seno, cosseno, 1 mais seno, 1 mais cosseno, cosseno de 2θ, seno, enfim. Qualquer função contínua. E positiva, é claro. Positiva, certo? Bom, como é que nós vamos estimar esta área? Né? Bom, a ideia é usar o mesmo tipo de raciocínio que nós já utilizamos antes. O que nós já utilizamos antes? Já utilizamos um raciocínio emprestado do cálculo 1 para nós estimarmos áreas de regiões dadas por curvas parametrizadas, ou por curvas dadas por equações vetoriais. Já fizemos isso. Né? E nós sempre emprestamos a mesma ideia do cálculo. O cálculo 1 nos dá uma ideia que ela é tão boa que você replica ela várias vezes. Qual que é a ideia aqui? Né? Não sei se você lembra lá do cálculo 1, mas quando era te dado uma curva, você pegava o seu intervalo AB, dividia ele em N intervalos, né? Pegava N intervalos, todos de mesma largura, pegava um ponto em cada subintervalo, calculava F nesse ponto. Isso te dava, então, um número que representava a altura de um certo retângulo. Né? Então, quando você dividia o seu intervalo AB em vários intervalos, automaticamente você podia dividir a sua região em vários retângulos, né? Sabia-se, então, o comprimento, a largura de cada retangulinho, você chamava de ΔX. Em cada subintervalo você pegava um certo X estrela, calculava a F nesse ponto, e isso te dava a altura aproximada de um certo retângulo lá. Né? Aí você fazia a soma, chamava essa soma de Riemann. Né? Calculava o limite. No limite, quando o número de intervalos crescia muito, então quanto maior o número de subintervalos, mais próxima a soma das áreas dos retangulinhos se aproximava da área abaixo da sua curva. Isso lá no cálculo 1. O resumo é basicamente, essa é a ideia. Tá? Bom, aqui não vai ser diferente. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar a nossa região, aqui não vai dar para nós fazermos retângulos. Tá? Mas, por que não? Porque quando nós vamos dividir aqui, nós vamos dividir de um jeito bonito, vamos dividir de um jeito interessante. Então, nós vamos pegar aqui, ó, vários raios, várias retinhas aqui, ó, várias retinhas. Vamos dividir essa nossa região aqui, ó, em várias sub-regiões, em várias regiões pequenininhas. Quando você considerar todas essas regiões pequenininhas aqui, ó, essa aqui vai ser uma divisão que nós vamos fazer, tá certo? Então, fazendo essa divisão aqui, ó, você pode observar o seguinte: todas elas se aproximam. Olha para essa primeira parte, para a segunda, para a terceira, olha para todas elas. Elas se parecem com setores circulares. Elas se aproximam de setores circulares. A área de um setor circular nós já sabemos, é pela fórmula 1, né? Que eu falei para você copiar. Anota essa fórmula, nós vamos utilizar ela. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Ó. Nós estamos aproximando a nossa região, como uma união disjunta de várias regiões pequenas
e essas regiões pequenas elas se aproximam de setores circulares, e nós temos uma fórmula para calcular. Né? E aí nós vamos dizer, olha, a área vai ser aproximadamente a soma dessas áreas desses setores circulares aqui, aproximadamente. Você vai falar assim, então faz o número de setores aqui aumentar bruscamente, ilimitadamente, né, com o número de subdivisões tendendo ao infinito. Quanto maior o número de subdivisões, mais próximo você vai, mais perto você vai chegar da área da sua região. Tá? Então é isso que a gente faz aqui. Como é que você faz, então, a subdivisão dessa região desse jeito aqui? Qual que é a matemática disso? Isso aí é só a explicação. Isso aí é só a nossa intuição falando mais alto. Agora vamos para a matemática. Para isso, nós vamos pegar o intervalo AB, do mesmo jeito que nós fizemos lá no cálculo 1. Vamos dividir em subintervalos pequenos. Esses subintervalos nós vamos chamar de θ0, θ1, θ2 até θn, do mesmo jeito que eu fiz no cálculo 1. Lá era x0, x1, x2, até xn. O θ0 vai ser o A, o θn vai ser o B. Exatamente a mesma ideia. Vamos imaginar que todas as larguras desses subintervalos sejam iguais e nós vamos chamar essa largura de Δθ. Tá? Suponha que esses raios aqui, eles dividam a nossa região em N regiões menores, de ângulo central, que é a diferença de θi por θi menos 1. Né? Então, cada uma essa primeira região aqui, ó, o ângulo formado aqui é θ1 menos θ0, isso é Δθ. A segunda região é θ2 menos θ1, isso também é Δθ. Porque nós estamos supondo aqui, ó, que a largura dessa subdivisão do intervalo, elas sejam todas iguais a Δθ. Né? Então, θ1 menos θ0 é Δθ. Δ2 menos θ1, Δθ também, e assim por diante. Então, esses ângulos centrais aqui, eles são todos iguais a Δθ. Beleza? Nós vamos escolher nesse intervalo, em cada um dos intervalos, nós vamos escolher um θi estrela, tá? Então, no intervalo θ0, θ1, nós vamos escolher um θ1 estrela. No segundo intervalo, um θ2 estrela. No terceiro intervalo, um θ3 estrela. E assim por diante. Quando você calcular AF de cada um desses extremos, desses θis aqui, né? Isso vai te dar um ponto aqui na curva. Este ponto que você vai obter na curva, você pode olhar ele, como ele é uma distância deste ponto até o O, você pode olhar essa imagem aqui como o raio deste setorzinho circular aqui. O ângulo você conhece, é Δθ. O ângulo central você conhece. Faltaria o raio. Faltaria uma aproximação do raio para esse setor circular. Ora, pega um ponto nesse intervalo aqui, calcula a F nele, vai te dar um ponto aqui na curva. Esse ponto da curva, ele é um número positivo, então ele vai ser, como ele é uma distância, ele pode ser visto como uma aproximação do raio desse setor circular. Tá certo? Então você sabe, olha, se eu tenho o ângulo central e eu tenho um raio, eu tenho a área do setor circular. Então, a área de cada setor circular é dado por aquela fórmula que nós vimos lá no começo, pela Fórmula 1. Olha lá. Pela Fórmula 1, a área de cada um desses setores circulares aqui vai ser meio do raio ao quadrado, nesse caso o raio é f de θi estrela, vezes o ângulo central, que é ΔT. Olha só. Exatamente essa fórmula aqui, ó. O meio do raio ao quadrado vezes o ângulo central. Ótimo. É isso aqui, ó. Olha lá. Meio do raio ao quadrado, f de θi estrela, vezes o ângulo central. Isto é a área de cada um desses setores que nós dividimos a nossa curva, que se aproximam de setores circulares. Beleza? Bom, então, uma boa aproximação
para a área total é a soma dessas áreas pequenininhas. A soma das áreas pequenininhas é essa somatória aqui, ó. Porque nós sabemos a fórmula para calcular a área de cada setorzinho circular, uma aproximação. Por isso aqui não é, aqui é aproximação e não é igual. Tá? A partir daquela fórmula, a partir da, qual é a fórmula 3? Sei lá, a fórmula 3. Aqui. Eu achei que está errado. Bom, esta área, que o que está dizendo aqui é que esta área total, ela pode ser melhorada à medida em que o n vai tendendo a infinito. Quanto maior for o número de subdivisões que você fizer aqui, mais próximo cada setor aqui vai ser de um setor circular e, portanto, a soma das áreas vai se aproximar da área da região. Só que se você for observar, olha só, olha para essa somatória aqui, ó, 1 meio de f de θi estrela ao quadrado delta θ. Isso aqui se aproxima muito, se aproxima não, né? Isso são as somas de Riemann desta função aqui, ó. Se você definir a função g de θ como sendo 1 meio de f de θ ao quadrado, esta soma aqui, ó, vai ser somatória, com i variando de 1 até n, g de ti delta t. Isso é uma soma de Riemann do jeito que você viu lá no cálculo. Então, esse limite aqui, este limite, vai ser igual à integral de a até b de 1 meio de f θ ao quadrado dθ, que é exatamente a função g. Então, o que nós podemos dizer? É plausível, e você pode mostrar isso, que a fórmula da área dessa região aqui, foi descrita anteriormente, ela é dada por esta fórmula aqui, ó, integral de a até b de 1 meio de f θ ao quadrado dθ. Justamente porque esta somatória é uma soma de Riemann do jeitinho do cálculo 1. É do mesmo jeito. Tá? Por isso que vale essa igualdade aqui. Por isso que o limite, este limite aqui, é exatamente essa integral definida. Certo? Muito bem. Esta fórmula aqui, ó, esta fórmula, ela, muitas vezes ela é escrita assim, a integral de a até b de 1 meio de r ao quadrado de θ. Subentendendo que f é igual a f de θ. E aí você pode ver a similaridade entre essa área aqui e aquela equação de área, a fórmula 1, que eu pedi para você copiar e você não copiou. Né? Volta no vídeo e copia a fórmula 1. E aí você compara com essa daqui. Deixa eu mostrar para você. Fórmula 1 de novo. Aqui, ó. 1 meio de θ r ao quadrado. Ou r ao quadrado θ. Aqui, ó, olha como é que fica. Integral de a até b de 1 meio r ao quadrado dθ. Tá? Então tem uma certa similaridade. Beleza? Para isso, usando isso, né, usando essa integral, nós vamos calcular a área que ela é delimitada por um laço da rosácea de 4 pétalas, dada por R igual a cosseno de 2θ. Se a rosácea tem 4 pétalas, vamos calcular a área delimitada por um dos laços. Se você quer saber a área limitada pela rosácea inteira, das 4 pétalas, calcula de uma pétala e multiplica por 4. Tá? Por causa da simetria dela. Né? Essa curva aqui ela foi esboçada no vídeo anterior, né? E o esboço foi mais ou menos esse aqui que nós obtivemos. E aí você pode observar o seguinte, né? Calcular a área de uma pétala, o que está dizendo? Ó, calcule a área delimitada por um laço, né? Ou seja, calcule a área de uma pétala da rosácea. Então nós podemos utilizar essa primeira pétala aqui. Tá? Essa primeira pétala ela é delimitada pelos raios θ igual a menos π sobre 4 e pelo raio, pela reta θ igual a π sobre 4. Toda ela contida aqui nessa região. R é uma função de θ. R é uma função de θ. É o cosseno de 2θ. E essa função é contínua. E ela é positiva nesse intervalo. Então, sendo positiva, podemos aplicar a nossa fórmula, que diz o seguinte, que a área é a integral de menos π sobre 4 até π sobre 4. Claro, olha só. Qual que é a limitação?
Θ igual a menos π sobre 4 e θ igual a π sobre 4. Esse aqui faz o papel de A e o π sobre 4 faz o papel de B. Então, integral de menos π sobre 4 até π sobre 4, 1 meio de R ao quadrado de θ. Quem é R? R é cosseno de 2θ. Então, substitui aqui. Ó. Fica cosseno ao quadrado de 2θ dθ. Tá? Olha só. Uma coisa interessante aqui, né? Integrar de menos π sobre 4 até π sobre 4 é a mesma coisa que você integrar de 0 a π sobre 4 e multiplicar por 2. Claro, porque essa área que está aqui em cima é igual à área que está aqui embaixo, pela simetria da nossa pétala. Então não precisa calcular a integral de menos π sobre 4 até π sobre 4. Basta você integrar de 0 a π sobre 4 e o resultado multiplicar por 2. Então, por isso aqui, se aqui era 1 meio da integral de menos π sobre 4 até π sobre 4, integra de 0 até π sobre 4 e multiplica por 2. A hora que você multiplicar por 2, esse meio vai sumir. O meio vai sumir aqui, por isso que ele sumiu. Tá? Beleza. Substitui isso daqui. Essa fórmula aqui, ó, cosseno ao quadrado de 2θ, você pode substituir por meio de 1 mais cosseno de 4θ. Essa integral aqui você sabe determinar. Vai ser meio de θ mais um quarto seno de 4θ calculado de 0 até π sobre 4. Isso aqui é cálculo 1. Isso aqui é cálculo 1. Olha só. Daqui, da segunda igualdade em diante, tudo é cálculo 1. Poder trocar essa integral aqui, meio da integral de menos π sobre 4 a π sobre 4, cosseno ao quadrado de 2θ dθ, isso é cálculo 1. Trocar essa integral por essa é cálculo 1. É você olhar aqui e dizer, mas essas duas curvas, essa parte de cima é simétrica em relação à de baixo. Então, em vez de calcular de menos π sobre 4 até π sobre 4, eu vou calcular de 0 a π sobre 4, multiplicar por 2. Foi o que a gente fez aqui. Trocamos os limites de integração, multiplicamos por 2. Quando multiplicamos por 2, o meio sumiu. E o resto foi cálculo 1. Tudo cálculo 1 aqui para baixo. Né? E no final das contas, então, a área vai dar π sobre 8. Quando você quer calcular a área das 4 pétalas, ou seja, da área limitada pelas 4 pétalas, então você pega esse resultado que nós obtivemos aqui e multiplica por 4. Isso vai dar π sobre 2. Tá? Bom, o próximo exemplo é para determinar a área da região que está dentro do círculo dado por R igual a 3 seno θ e fora da cardioide R igual a 1 mais seno θ. Essa cardioide nós esboçamos. Se eu não me engano, essa daqui nós não esboçamos. Isso aqui dá uma circunferência. Isso é uma circunferência. Isso aqui é uma cardioide. Essa eu tenho certeza que nós esboçamos. Tá? Em alguns vídeos anteriores. Procura lá, esboço da cardioide, você vai ver o esboço disso aqui. Esse círculo, ele está esboçado aqui, ó. Está esboçado aqui. Esse é o círculo. E essa é a cardioide. Essa aqui é o esboço da cardioide. Então, o que o exemplo está pedindo? Dentro do círculo, dentro desse círculo, fora da cardioide. Fora. Aqui para lá. Então, é essa região em azul aqui. Essas duas regiões em azul. Esse lado direito aqui está mais escuro, o azul. O lado esquerdo está mais claro. Se você for observar, essas duas regiões elas são simétricas. Né? As duas regiões são simétricas. Muito bem. Então, é isso que nós queremos. Como é que nós vamos fazer isso? Os valores de A e de B na fórmula 4, qual é a fórmula 4? Essa aqui. Os valores de A e de B, nesse caso, eles são determinados quando você acha a interseção das duas curvas. Então, aqui, ó, aqui está a reta θ igual a A, aqui está a reta θ igual a B. Certo? Igualzinho do cálculo 1. É igualzinho, cara. Você só não está percebendo, mas tudo a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas é o mesmo raciocínio. Aqui interseção das curvas, e você acha essa equação aqui, dessa reta, θ igual a A, e aqui vai ser θ igual a B. Bom, quando que essas duas curvas
vão se encontrar? Onde que elas se interceptam? Quando as equações forem iguais. Quando 3 seno θ for igual a 1 mais seno θ. Passa esse seno θ aqui para o outro lado com sinal de menos e você vai ter 2 seno θ igual a 1. Então, seno θ igual a meio. Você se pergunta onde que o seno vale meio. São duas possibilidades. Se o θ varia de 0 a π, por exemplo, nesse subintervalo aqui, que é onde é que eles estão, uma das possibilidades é θ igual a π sobre 6, a outra possibilidade é θ igual a 5π sobre 6. Então, o primeiro intervalo, o primeiro extremo de integração vai ser θ igual a π sobre 6, o outro extremo de integração vai ser 5π sobre 6. Tá certo? Bom, o que nós queremos? Como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos usar aquela fórmula 4 e calcular a área da região circular. Então, vai ficar lá integral, 1 meio da integral de 0 a 2π, melhor, de π sobre 6 até 5π sobre 6, que é essa parte aqui da circunferência que nós queremos, né? Essa parte da circunferência menos essa parte aqui da área da cardioide. Então, nós vamos fazer isso daqui, ó. Meio a integral de π sobre 6 até 5π sobre 6 da circunferência. Esse aqui vai ser o R quadrado da circunferência, 3 seno ao quadrado, dθ, menos a área da cardioide. Meio da integral de π sobre 6 até 5π sobre 6 de R ao quadrado da cardioide. 1 mais seno, tudo isso ao quadrado dθ. Tá? Como a região, de novo aqui, como a região ela é simétrica em relação ao eixo π igual a θ igual a π sobre 2, desculpa, você não precisa fazer a integral de π sobre 6 até 5π sobre 6. Basta você integrar de π sobre 6 até π sobre 2, multiplicar por 2. Que foi exatamente o que nós fizemos. Ó. 2 vezes essa integral aqui, só que agora os limites de integração vão de π sobre 6 a π sobre 2, e aqui também, de π sobre 6 a π sobre 2. Esse 2 multiplica esses dois meios aqui, então esse meio vai desaparecer, esse meio aqui também vai desaparecer. Aqui nós já elevamos ao quadrado, né? Ficou 9 seno ao quadrado. Aqui 1 mais seno ao quadrado fica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Tá? Soma, subtrai, etc. Pá. Aqui vai ficar o mesmo limite de integração. Aqui vai ficar a mesma integral, aqui também, integral de diferença, subtrai as funções. Aqui vai ficar. Isso aqui já é cálculo 1. Isso aqui já é cálculo 1. Daqui para cá já é cálculo 1. Tá? Então vai ficar integral de π sobre 6 até π sobre 2 desta função aqui. 9 seno ao quadrado. Aqui vai ficar menos seno ao quadrado, então fica 8 seno ao quadrado. Menos 1, menos 2 seno θ. Faz uma substituição. Seno ao quadrado de θ você substitui por meio de 1 menos cosseno de 2θ. Subtrai aqui, faz a substituição aqui, né? Faz a substituição e faz as contas. Vai ficar a integral de π sobre 6 até π sobre 2 desta função aqui, que você sabe calcular. Essa integral você sabe calcular. Deu isso daqui e calcula nesses dois limites de integração aqui. Fazendo esses cálculos, você chega em π. Por que eu não faço esses cálculos de novo? Isso aqui é cálculo 1. Essa integrar isso daqui, saber que dá isso, é cálculo 1. Substituir os limites de integração é cálculo 1. Então, virou cálculo 1. Que virou cálculo 1, a gente faz de maneira mais rápida. Certo? Bom, era isso que nós tínhamos para falar para vocês a respeito de áreas. E agora nós vamos falar um pouco sobre a questão de área, só que mais geral, que é o que não foi nos proposto no exemplo 2. Ó. No exemplo 2, estava pedindo para nós calcularmos uma diferença de áreas, né? Área delimitada por uma curva, área delimitada por outra curva. Calculamos os pontos de interseção, calculamos a área de uma curva menos a área da outra curva. Isso você pode fazer sempre. Se você tem uma região R, como essa ilustrada aqui nessa figura, que ela é delimitada pelas curvas polares R igual a F de θ e R igual a G de θ, com as duas curvas se encontrando em dois pontos, que nos dá a reta
θ igual a e θ igual a b. Supondo que a f de θ é maior do que a g de θ, que é maior ou igual a zero. Supondo também que a diferença dessas duas retas aqui está entre 0 e π sobre 2. Então, a área dessa região aqui ela é calculada pela área da região delimitada pela curva maior menos a área delimitada pela curva menor. Tá? E aí nós vamos obter esta fórmula aqui. Né? A área dessa região, integral de A até B, de meio, f ao quadrado de θ dθ, menos a integral de A até B, de meio, g ao quadrado de θ dθ. Então, é a região delimitada, é essa região toda, menos essa região aqui delimitada pela curva R igual a G de θ. Faz a subtração das duas e você obtém isso daqui. Né? E você pode reescrever assim, se você quiser. O meio integral de A até B, f de θ ao quadrado, menos G de θ ao quadrado dθ. Tá? Então, caso geral do que nós fizemos lá no exemplo anterior. E agora nós vamos falar um pouco sobre comprimento de arco, para nós encerrarmos essa parte de áreas e comprimento de arco, para nós encerrarmos esse vídeo. Tá? Para a gente calcular o comprimento de arco de uma curva polar dada por R igual a f de θ, com θ variando de A até B, nós vamos olhar o θ como um parâmetro e nós vamos olhar essas equações aqui, ó, que nós vimos lá no primeiro vídeo sobre coordenadas polares. Nós vamos olhar isso aqui como equações paramétricas da curva. O x é dado por R cosseno θ, que no caso vai ser f de θ cosseno θ, e o y, r seno θ, que vai ser f de θ vezes o seno de θ. Essas daqui são as parametrizações da nossa curva polar quando nós olhamos o θ como parâmetro. Nós podemos usar as fórmulas do produto para derivar x e derivar y em relação a θ. Tá? Então, a derivada de x em relação a θ é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Como a derivada do cosseno aqui é menos seno, então a derivada de x em relação a θ fica a derivada de r em relação a θ. R é uma função de θ, então ela tem derivada em relação a θ. Vezes o cosseno. Então, derivada do primeiro vezes o cosseno. Menos r vezes seno θ. Seno θ menos seno θ é a derivada do cosseno. Idem para o y. Aqui você tem um produto, né? Então, a derivada de y em relação a θ é a derivada da primeira vezes a segunda, que apareceu aqui, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada do seno é o cosseno. Tá? Então, a derivada de x em relação a θ dá esse trambolho aqui, a derivada de y em relação a θ dá essa soma aqui. Para nós determinarmos comprimento de arco, né? Nós precisamos pegar as derivadas de x em relação a θ elevar ao quadrado, de y em relação a θ ao quadrado e somar. Isso são coisas que nós precisamos fazer. Tá? Então, pegando a derivada de x em relação a θ e elevando ao quadrado, nós temos que elevar ao quadrado essa diferença aqui. Ó. Essa diferença ao quadrado fica quadrado do primeiro, que vai dar isso daqui, derivada de r em relação a θ ao quadrado, vezes o cosseno de θ ao quadrado, menos 2 vezes isso vezes isso. Então, quando você fizer menos 2 vezes isso aqui vai dar esse trambolho aqui. 2r dr dθ cosseno de θ vezes seno θ, mais isso daqui ao quadrado. Então, vai dar r quadrado seno ao quadrado de θ. Isso só para determinar dx dθ ao quadrado. Elevando isso daqui ao quadrado, nós obtivemos esse trambolhão aqui. Agora nós vamos elevar dy dθ ao quadrado. Então nós vamos elevar o quadrado do primeiro, dá isso daqui, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar isso daqui, ó, mais o quadrado do segundo, que dá isso aqui. Observe que este meio da primeira linha se elimina com o meio da segunda linha. Aqui eu tenho df dθ ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado, df dθ ao quadrado vezes seno ao quadrado. Coloco o df dθ ao quadrado em evidência e fica df dθ ao quadrado que multiplica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Opa! Então, por isso que aqui só vai ficar df dθ ao quadrado. Quando você... E tem mais para somar, né? Aqui, ó, vai somar... Quando você for somar f ao quadrado seno ao quadrado com f ao quadrado cosseno ao quadrado, de novo, vai colocar o r quadrado em evidência, vai ficar r quadrado que multiplica
Seno quadrado mais cosseno quadrado que é 1. Isso vai ser 1, então você vai ter aqui mais r quadrado. Então, df de θ ao quadrado, dx de θ ao quadrado mais dy de θ ao quadrado, fica df de θ ao quadrado mais r quadrado. Tá? Qual é a fórmula do comprimento? O comprimento é a integral de a até b da raiz quadrada disso daqui. Essa é a fórmula que nós utilizamos lá quando nós calculamos comprimento de arco de curvas parametrizadas. Foi essa fórmula aqui, ó, integral de a até b, que era a variação do parâmetro, né? Da raiz quadrada disso daqui. Mas como isso daqui deu isso, então essa raiz quadrada aqui em relação a θ. Tá? Essa aqui é a formulinha, então, para nós calcularmos comprimento de arco de uma curva polar. Vamos aplicar esta fórmula para nós calcularmos o comprimento dessa cardioide, dada por 1 mais r igual a 1 mais seno de θ. O que nós precisamos fazer? Encontrar os limites de integração. Aqui o limite de integração, que o θ ele varia de 0 até 2π, o θ dá uma volta completa, né? Então, o parâmetro varia de 0 até 2π. Aplica essa fórmula. Quem é o R? Ó, R ao integral de 0 até 2π, raiz de R ao quadrado, que multiplica dr de θ ao quadrado. Integra isso em relação a θ. Integral de 0 até 2π, da raiz quadrada de... Quanto que é R ao quadrado? Você pega 1 mais seno e eleva ao quadrado. Isso vai dar o R quadrado. Quem é o dr de θ? Quem que é a derivada de R em relação a θ? Derivada do seno, cosseno. Né? Então aqui, 1 mais seno de θ ao quadrado, que é o R quadrado. E aqui, o cosseno quadrado é o dr de θ ao quadrado. Você faz aqui, desenvolve. Se você desenvolver aqui esse quadrado, vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então vai ficar 1 mais 2 seno θ, mais seno θ ao quadrado. Seno ao quadrado com esse cosseno ao quadrado vai somar, vai dar 1. E o resultado, então, vai ser a integral de 0 até 2π, raiz de 2. Esse 2 surge da onde? Desse 1 e do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Também dá 1. Então, esse 2 surge daí. E 2 seno θ surge da onde? Do desenvolvimento desse quadrado, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 seno θ. Então, você tem que integrar essa raiz. Como é que você faz? Tanto faz. Virou cálculo 1. Como virou cálculo 1, você que escolhe. Uma das formas é você multiplicar e dividir o integrando por isso daqui. Né? Você faz uma espécie aqui de multiplicação por conjugado. Né? Não é exatamente, mas é parecido. Né? Ou então você usa um sistema computacional algébrico. Procura lá, calculadora online, né, de integrais. Calcula essa integral indefinida. E depois você calcula nesses limites de integração. Independente de qual método você utilizar, você vai encontrar que o comprimento dessa cardioide aqui, é 8 unidades de medida. Certo? Bom, com isso, então, nós chegamos ao fim desse vídeo. Um vídeo muito mais longo, porque nós tratamos de 2 assuntos ao mesmo tempo. Nós tratamos de área e tratamos de comprimento de arco no mesmo vídeo. Tá certo? Então, por enquanto, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam no próximo vídeo. E nós vamos tratar sobre tangentes a equações, a curvas polares. E com isso, nós vamos encerrar o nosso estudo sobre curvas. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.